Bendito Deus, agradecemos a Ti, Senhor, o dia que tivemos. Agradecemos a vida, a saúde, as bênçãos e agradecemos a oportunidade de estar aqui na Tua presença para louvar e bendizer o Teu santo nome. Rogamos a Ti, Senhor, que se faça presente nesse culto, para que possamos adorá-lo e dirija os nossos pensamentos, para que saiamos daqui melhores do que entramos, pois viemos aqui para ouvir o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Pedimos e agradecemos essas bênçãos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Agora vamos ouvir uma mensagem musical pelo nosso irmão Ricardo. Seu amor me reclino e descanso, ainda que noite confiante eu estou, sob suas asas vou sempre abrigado. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz hei de achar. Louvado e engrandecido seja o nome do Deus Todo-Poderoso, de eternidade em eternidade. Seja louvado por este hino que foi cantado pelo irmão Ricardo, inspirador.
e que nos faz lembrar do Deus a quem nós servimos. Que existe descanso, remanso neste Deus. Estou feliz pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês neste lugar tão lindo, mais lindo ainda. Cada vez que eu venho aqui, essa igreja está mais linda ainda. E é claro que está mais linda porque você está aqui. Você pensou que eu ia falar que é por causa da reforma? A reforma também. Mas o que deixa a igreja de Deus linda são os filhos de Deus que se reúnem neste lugar sagrado. Então, parabéns, porque essa igreja aqui, por sua causa, ela é linda e mais linda. Todos nós temos, com certeza, um ou alguns versículos que nos são caros. Sabe aquele versículo que quando você lê, ele mexe com você, ele toca profundamente em você. Toda a Bíblia é maravilhosa, mas para mim, para vocês, para cada um de nós, existem alguns trechos, alguns versículos que efetivamente nos tocam lá no fundo dos nossos corações. Esta noite eu gostaria de partilhar com vocês alguns dos meus versículos prediletos, que a gente pudesse extrair, fazer algumas reflexões e extrair algumas lições desses versículos. Um dos versículos, talvez o que mexe, talvez o que mexa mais comigo, eu quero dividir com vocês essa noite, a gente encontra lá em Mateus. Quero convidar você que abra a sua Bíblia, Mateus no capítulo 11, o versículo é o 28, Mateus 11, 28. Com certeza você conhece, talvez seja um versículo predileto seu também, é um dos meus especiais. Diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite. E esse versículo ele me toca, porque quando eu penso em quem está fazendo esse convite, quem está fazendo esse convite? O próprio Jesus, o Criador do universo. Quem sou eu para que Jesus se preocupe comigo a ponto de me convidar para estar mais perto dele? E ele promete: eu te aliviarei. Eu sou um homem. E eu me lembro que o Gênesis nos ensina que lá, quando Jesus foi visitar aquele primeiro homem, ele se afastou de Jesus, se escondeu e teve medo. E a partir daquele dia, Jesus tem feito este convite a toda a humanidade: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Que saibam ou não, os homens e as mulheres, todos nós somos homens e mulheres cansados. Depois daquele dia, todos os homens que habitam este planeta, saibam ou não, são homens e mulheres cansados que carecem do alívio, do remanso e do descanso. E aí nós vemos o convite de Jesus. E o impressionante é que esse convite que foi feito há tanto tempo atrás, vem ecoando pelos séculos, até chegar até mim. Eu ouvi esse convite, eu tinha 12 anos. Eu ouvi o convite, fui convidado para estar na igreja, eu atendi esse convite e daquele dia em diante, lá na cidade de Araçatuba, aquela igreja maravilhosa de Araçatuba, me lembro a primeira vez que entrei na igreja com 12 anos e me assentei, e depois desse dia eu tenho vindo à igreja e tem sido uma maravilhosa experiência. Mas eu sei que se você está aqui esta noite, com certeza também você ouviu em algum momento da sua vida esse convite. Como é que foi o primeiro dia, aquele dia que você ouviu o convite, a primeira vez que você ouviu o convite de Jesus? Como foi para você? Tenho certeza que foi um momento especial. Foi um momento especial? Foi um momento mágico, especial, maravilhoso, transformador na sua vida? Um dia que você ouviu o convite e o dia que você atendeu o convite, e nós acreditamos que este lugar é especial porque muitos que atendem o convite de Jesus se entregam nas águas do batismo. Quantos aqui ouviram e atenderam esse convite? Louvado seja o nome de Deus. Mas esse convite é um convite para quê?
vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos... É um convite para o descanso, é um convite para o alívio, é um convite para nos encontrarmos com a própria vida. Diria, é um convite para nos encontrarmos com a verdadeira vida. Você quer ver? Dá uma olhada lá, num outro versículo que me encanta, São João 14,16. Olha na sua Bíblia aí. Depois nós vamos voltar para Mateus, mas São João 14, versículo 6, 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou quem? A vida. Ora, quem está fazendo então o convite? Vinde a mim. Jesus. E quem é Jesus? É a própria vida. Então veja que interessante. A própria vida está me convidando para encontrar o descanso e para ter mais vida. Jesus, que é a verdadeira vida, Ele está me convidando. E o que acontece no coração e na mente de um homem que ouve a própria vida convidando para ter um relacionamento com ela? O que acontece? O que faz com que os homens rejeitem o convite da vida? E se os homens que estão cansados e sobrecarregados rejeitam o convite da própria vida, para onde eles vão? O que lhes resta? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Me encanta esse versículo porque eu entendo que é a própria vida me convidando. Como vocês sabem, Deus deu para cada ser humano um tempo de existência. Uns nesta terra têm mais, outros têm menos. Mas todos os seres humanos têm a oportunidade de, no seu tempo de existência, se encontrar com a vida. Porque ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vinde a mim, a própria vida te convidando. Mas eu pergunto para você: como eu faço para me conectar com esta vida? Sim, que eu ouvi o convite e o convite é feito. Eu ouvi o convite, eu aceitei o convite. Mas como eu faço para me conectar com esta vida? Se é a vida que está me chamando, Jesus é vida, Ele que diz vinde, a própria vida me convida. Como eu faço? Qual é o caminho? Qual é a maneira? O modus operandi para me conectar com a vida? Vamos dar uma olhada no versículo? É claro que você tem uma resposta para essa pergunta, mas vamos ver o que diz o outro versículo. É Mateus 11, versículo agora 29. Como eu faço para me conectar com esta vida? Ouvi o convite, vinde a mim. O próprio Jesus, a própria vida está me convidando. E eu não consigo entender por que os homens rejeitam este convite. Se é a vida que os está convidando. Mas tá bom, ouvi o convite há algum tempo atrás, aceitei o convite. Como eu faço para me conectar com esta vida, a verdadeira vida? Diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então encontrareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim. Aquele que diz vinde a mim, aquele que é a própria vida, ele diz aprendei de mim. Nós precisamos aprender com ele a viver esta nova vida. Mas aprender o quê? Aprender um outro conceito de vida. O homem natural não gosta das coisas de Deus. É naturalmente avesso às coisas de Deus, como éramos todos. Mas agora diz Jesus: aprendei de mim e você vai encontrar o descanso. Então, não é simplesmente ouvir o convite. Não adianta simplesmente aceitar o convite. A própria vida que é Jesus olha para mim, para vocês, diz: aprendei de mim.
Se ele diz aprendei de mim, significa que nós não sabemos como nos conectar com esta vida e como viver esta outra vida. Mas o que eu preciso aprender? Aprender é uma nova maneira de pensar. A proposta que Jesus está fazendo para cada um de nós, este é o convite, é aprenda a pensar diferente. Diferente de como você pensava quando você não andava neste caminho, nesta verdade e nesta vida. Aprender a sentir. E agora, este Jesus que é a vida, que diz, aprenda de mim, ele quer me ensinar a sentir de maneira diferente da maneira como eu sentia quando eu estava no mundo. E é claro que quando nós entramos para este caminho cristão, a gente aceita o convite, a gente se batiza. Mas é verdade que se eu era um egoísta, antes de ser um cristão e antes de me batizar, no dia depois que eu me batizei, eu sou um egoísta batizado. Isto é uma verdade. Porque a mudança não acontece num pilim-pim-pim. Pilim-pim-pim só serve lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Alguém já assistiu? A Emília dizia lá, quando eu era pequeno eu assistia, algum tempo atrás, não muito tempo. Estava numa situação difícil e dizia, pilim-pim-pim. E de repente, tudo ficava, aparecia aqui umas coisas coloridas, sabe? Uns brilhos coloridos e tudo ficava bem. Pilim-pim-pim só existe lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, se eu era um egoísta, se eu era vaidoso, se eu era orgulhoso, eu me batizo e no outro dia eu sou um orgulhoso batizado. Por isso que aquele que me fez o convite, que é a vida, a verdadeira vida, diz, venha, aprendei de mim como pensar diferente, não mais como a gente pensava lá fora. E daí vai o segredo, que nós que aceitamos o convite, é por isso que nós estamos aqui num domingo à noite, nós aceitamos o convite da vida para mudar de vida, aprender a sentir diferente e aprender a agir diferente, palavras e ações. É uma outra estrutura psicológica. Agora é a estrutura do céu que Deus quer implantar em nós. Mas é interessante, quando eu entendo que esse convite é maravilhoso e quem me faz esse convite é o próprio doador da vida, me sinto lisonjeado com isso, feliz, e eu aceito o convite, e ele me diz, aprendei de mim. Isso me faz a gente pensar que o fato de nós estarmos aqui, aceitamos o convite, exige de nós uma atitude diferente. Se Jesus diz, aprendei de mim, ele quer me ensinar. Ele se coloca como mestre. E quando eu e você aceitamos o convite do mestre, nós nos colocamos como o quê? Existe um mestre. Eu aceitei o convite para seguir esse mestre. Eu me coloco como o quê diante desse mestre? Como um discípulo. E a essência do discípulo é que o discípulo é um eterno aprendiz. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus e para esse convite com esse viés do aprendei de mim, a gente entende que a atitude que nós precisamos ter na vida e a atitude que nós precisamos ter quando nós entramos por aquela porta sagrada, daquele lugar sagrado, deste lugar sagrado, é uma atitude de aprendiz. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí, você vai encontrar o quê? Descanso para as vossas almas. Não é só ouvir o convite. Não é só aceitar o convite. Eu preciso ter uma postura diferente em relação à vida, porque Ele é a vida. E a postura que eu preciso ter é uma postura de humildade e de mansidão, um dos primeiros atributos para entrar na vida eterna. O problema é que Laodiceia não entende o que é humildade. Qual a característica de Laodiceia? É humildade? Rico sou, de nada, orgulho espiritual. Um conceito que eu não entendo. Se Jesus, que é a vida,
nos convida a estar neste lugar para aprender mansidão e humildade. Como a pessoa que entra para este caminho, para esta verdade e para esta vida, pode se sentir orgulhoso porque sabe mais sobre as coisas de Deus do que o outro. Orgulho espiritual. Se nós estamos aqui e se Ele nos convidou exatamente para nos ensinar a humildade, abnegação e mansidão, como uma pessoa pode se apropriar das verdades de Deus e se sentir orgulhoso, orgulho espiritual? A postura verdadeira daquele que quer um relacionamento com a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é uma postura de humildade. Então você vai encontrar descanso para suas almas. Se nós entrarmos por aquela porta com uma outra postura que não seja a postura de humildade, nós não vamos sair confortados, saciados para as nossas casas. O problema é que o coração do homem é tão complicado que este Jesus que nos convida nos concede oportunidades. Eu tenho oportunidades de estudar. E porque eu estudei, olho para o outro que não estudou, me sinto orgulhoso porque eu estudei. E me sinto superior ao outro porque estou colocado num patamar acima. E eu o desprezo porque ele não estudou. O coração do homem, do ser humano é complicado. Deus nos dá a oportunidade de conseguirmos bens. E eu consigo um carro melhor. E exatamente porque Deus me deu a oportunidade de ter um carro melhor, agora eu me sinto orgulhoso. E me sinto superior ao outro, porque o outro tem um carro menor, ou o outro nem carro tem. Mas aquele que convidou, ele disse, aprendei de mim. Aprendeu o quê? Mansidão e humildade. É isso que eu vim fazer aqui. Este é o convite. Por isso que ele me mexe comigo. Por isso que esses versículos me tocam. Porque eu já vi, me lembro muitas vezes na minha vida em que eu desprezei o outro porque tinha menos do que eu, seja conhecimento intelectual ou alguma outra capacidade, ainda que fosse a financeira. Deus nos dá a oportunidade de ter uma casa melhor. Vinde a mim, receba uma casa melhor. E alguma coisa acontece no coração do ser humano que faz com que ele se sinta orgulhoso porque ele tem uma casa melhor do que aquele que não tem casa. Alguma coisa acontece no coração do ser humano de Laodiceia. E aí a gente entende o que se passava na cabeça daquele sacerdote que passou por cima daquele homem. Aquele sacerdote que olhou para aquele homem que estava caído, que tinha sido pelos ladrões. E ele passou de largo, porque ele achou, na dignidade dele, sendo ele um sacerdote, ele não tinha que fazer aquele serviço de somenos importância. Mas a palavra de Deus diz, aprendei de mim. O Jesus diz, aprendei de mim. A vida diz, aprendei de mim. Aprender a ser humilde, aprender a mansidão. Um dos primeiros atributos para entrar no reino. Um dos primeiros atributos para tomar posse da vida eterna. Aprender a ser manso, mas aprender a ser humilde. E aí esse Jesus nos chama para esta escola da abnegação e agruras. Esse Jesus nos ensina e nos chama para aquele que acha que tem, ou acha que sabe, ou acha que é melhor do que o outro, então você vai servir. O primeiro no reino é o primeiro servo. Vai servir. E aí a gente consegue entender um pouquinho melhor o Mateus 25. Tive fome e você me deu de comer. Então alguém não tinha comida e você teve comida. Ao invés de você olhar para ele e falar, nossa, eu tenho comida, você não tem comida, sou melhor do que você. Agora você é chamado para ministrar àqueles que necessitam da comida. Seja essa espiritual ou seja essa física. Tive sede. Estava na prisão, estava nu. A verdadeira postura da vida, para se conectar com a vida, é humildade e abnegação.
Na verdade, os cristãos deveriam ser os seres humanos mais humanos que existem nesse planeta. Porque aceitaram o convite daquele todo-poderoso, transformador, da própria vida. Não um tempo de existência. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos, não. Vida. O tempo de existência que nós temos a oportunidade de nos conectarmos com a vida. E ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas a postura precisa ser uma postura de humildade. O problema é que depois de 30 anos de igreja, ouvindo sermões, lendo, participando, e sendo diretor disso, e sendo diretor daquilo, e convivendo, e cantando, e fazendo CD, alguma coisa acontece no coração do ser humano que faz com que ele ache que é melhor do que o outro. E o tempo de relação que ele tem com a igreja, ao invés de o transformar na pessoa mais humilde da terra, o faz o mais orgulhoso do planeta. Farisaísmo, orgulho espiritual. Você sabe com quem você está falando? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aprendei de mim mansidão e humildade. Mas para aprender, a postura sempre precisa ser de aprendiz. O problema é que depois de 30 anos da igreja, eu tenho 32 anos de igreja, eu já sei de tudo. Eu entro por aquela porta, não tenho mais a postura de aprendiz, porque eu quero ensinar. Se percebe como é diferente a postura do aprendiz e a postura daquele que se acha superior àquele que vai ensinar? Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, que eu olhei para uma pessoa e achei que ela fosse inferior a mim. Você já percebeu como é que você fala, o tom da sua voz, quando você fala com alguém que na tua cabeça, no teu íntimo, você acha que é inferior a você? O tom da voz muda. O olhar é de cima para baixo, ainda que a pessoa seja mais alta do que a gente. Isso já aconteceu comigo. Você já desprezou alguém no seu coração? Eu já desprezei alguém no meu coração porque eu achei que aquele alguém fosse um alguém inferior a este alguém. E não dá para entender, porque o convite que foi feito para mim, foi feito para que eu, ao longo da minha jornada cristã, aprendesse a amar, aprendesse a humildade, aprendesse a mansidão, aprendesse a abnegação e aprendesse o serviço. E sim, se eu fizesse o que está escrito, se eu atendesse verdadeiramente o convite para aprender dele em humildade, eu sei que seria usado por Deus para transformar esta terra, que só pensa em coisas. Amar as coisas e usar as pessoas para conseguir as coisas. Mas os cristãos foram chamados para pensar diferente, para sentir diferente, palavras e ações diferentes de como acontece no mundo. Este lugar é sagrado e consagrado a Deus. Igreja, casa de oração para todos os povos. Eu quero fazer um convite para você agora. Nós vamos orar. Quero convidar você que se coloque de joelhos. Eu quero que você converse com o seu Deus, com esse Jesus que te fez o convite. E é claro que é por isso que você está aqui essa noite. Você possa conversar com Ele. Pedir que Ele coloque no seu coração, continue colocando, o espírito de aprendiz, eterno aprendiz, o espírito de discípulo, para que você, a despeito do tempo que você tem aqui, do cargo, da posição que você exerça nesta comunidade, ou lá fora, você possa aprender com Ele, que é o manso e humilde de coração, mansidão e humildade. Vamos nos colocar de joelhos, a gente vai dar um tempo, eu preciso fazer essa oração, eu preciso pedir perdão para Deus, por todo o orgulho, e porque eu consegui olhar para um ser humano esse, que foi objeto do amor de Jesus, por isso que ele morreu, olhar para ele com desprezo, porque eu tenho um carro melhor, uma casa melhor, uma posição melhor, uma educação melhor, ou qualquer coisa que eu acho que é melhor. Nós precisamos nos consagrar a Deus, nós precisamos pedir que Ele efetivamente
quebre a nossa vida e faça de novo. Nós precisamos do espírito de aprendiz. Vamos orar. Amém, Jesus. Nosso irmão está terminando a oração. Eu quero convidar você, enquanto isso, você abre a sua Bíblia. A gente nós estamos caminhando para o final dessa nossa reflexão. Um outro versículo que me toca o coração está lá em Oséias. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. É um outro convite. Oséias, no capítulo 6, no versículo 1. 6:1 de Oséias. Depois lá de Daniel, vem Oséias. E é um outro convite. Eu quero ler para vocês, complementando o nosso pensamento, a nossa reflexão, desse maravilhoso privilégio que é ouvir o convite, aceitar o convite e entender que não é só vir à igreja, não é só aceitar o convite. Precisamos ter diante de Deus, que é a vida, um coração aberto para aprender todos os dias, aqui e lá fora, como sermos seres humanos transformados. Eu usar a expressão diferentes, usar a expressão melhores, transformados. Isto só se dá quando eu constantemente me coloco diante de Deus como um aprendiz. Ao entrar por aquela porta, a despeito de quem eu sou, do que eu tenho ou do que eu terei, ou do que eu não tenho ou do que eu não terei, me coloco diante deste lugar sagrado, com a atitude correta. A atitude correta diante de Deus é de humildade e é de aprendiz. Olha só o que diz o versículo 1 de Oséias. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. E ao 3º dia fará o quê? Nos levantará e viveremos diante dele. E o 3 que diz assim: conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva, chuva serôdia que rega a terra. Amém? Conhecer? Não. É conhecer e prosseguir em conhecer. Esse Jesus que é o Senhor, que nos convida, pede que a gente possa conhecê-lo, confirmando aquela visão de que Ele se coloca como mestre e nós voluntariamente nos colocamos diante dele como discípulos, em humildade. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Alguns tiveram um conhecimento de Deus no passado e ficaram com aquele mesmo conhecimento, mas a palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer, porque como a alva, o nascer do sol, não sei se você já teve o privilégio de ver e de contemplar um nascer do sol. Quantos aqui? E vai nascendo aos poucos e vai ficando aquele dia maravilhoso. Primeiro ele fica um pouco mais cinza, um pouco mais claro, depois vai ficando mais avermelhado e o sol vai saindo até que ele chegue no meio-dia. Como a alva, não vai acontecer num estralo. É um processo que, à medida que você se coloca diante de Deus em humildade, ele vai brilhando nos nossos corações. E este aprendizado leva o curso de uma vida. Eu disse para Deus: Senhor, eu quero a tua mansidão. 32 anos depois, continuo dizendo: Senhor, eu quero a sua mansidão. E durante o tempo da minha vida nesta terra, eu vou me colocar diante deste Deus que é a vida, falar: Senhor, eu preciso da sua mansidão e da sua humildade, Senhor. O Senhor Todo-Poderoso veio à terra em humildade e Ele quer me ensinar e te ensinar a humildade. Quebra a minha vida, Senhor. Faz de novo. Nós cantamos aqui. Descerá sobre nós como chuva, promessa do derramamento do Espírito Santo. Quem é esse que está convidando aí? 20? Quem é esse que está convidando? O que você acha? Vinde! De novo vinde em Oséias. Quem é esse que está convidando? Quem é que está te convidando? Quem está me convidando? Quem nos está convidando? Dá uma olhada num outro versículo que me toca, que me chama, que me transforma. Eu quero partilhar com vocês. Isaías 9:6. Quem nos está chamando? Quem nos está convidando? Quem eu preciso conhecer e continuar conhecendo? Isaías 9:6. Que maravilhoso Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vinde a mim. Quem nos convida? É um Deus maravilhoso. Você consegue falar maravilhoso? Você consegue falar a palavra? Você consegue usar essa expressão maravilhoso dentro desse lugar sagrado, da casa dele? Você consegue pensar nele, senti-lo e falar maravilhoso? A palavra de Deus diz, nos ensina que o nome dele é... Está difícil de falar, hein? Está muito difícil de sair. Esse maravilhoso de vocês está muito assim amarrado, está muito... Será que você está sentindo mesmo que ele é maravilhoso? Você já parou para pensar que eu não sei porquê nós somos assim, mas aquele carro é maravilhoso, a casa é maravilhosa. E quando a gente fala com aquela pizza maravilhosa, ou quando a gente vai lá na loja e vê uma roupa, o quê? Ela é maravilhosa, sabe?
aquela menina é maravilhosa, aquele rapaz é maravilhoso, a casa é maravilhosa, a viagem foi maravilhosa. Como que foi, fulano? Foi maravilhoso. Você sente, você fala do fundo do seu coração, mas a palavra de Deus diz que nada e nem ninguém é mais maravilhoso do que aquele que nos convida, vinde a mim, e é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos na casa do maravilhoso Deus. Qual foi a última vez que os seus lábios pronunciaram a palavra maravilhoso, conectando esta palavra com esse Jesus? Qual foi? Jesus, tu és maravilhoso. Eu creio nisto. Eu creio. Eu tenho prazer em estar aqui, porque quando eu entro por aquela porta, eu entro na porta do meu Deus, e o meu Deus é maravilhoso. Mais maravilhoso do que as casas, do que os carros, do que tudo que eu possa ter nessa vida. Ele é maravilhoso. Entende como é diferente? Quando você é convidado por um Jesus que é maravilhoso, a sua vida não tem como. Ela precisa ser, ela vai ser, em nome desse Jesus o quê? Ela vai ser maravilhosa. Será maravilhosa. Porque você aceitou um convite daquele que é maravilhoso. Deus forte. Precisa de força? Pai da eternidade. É a promessa. Nós não somos desta terra. A promessa é a eternidade. Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus maravilhoso. Vamos dizer então maravilhoso? Maravilhoso? Só para terminar essa. Jesus, tu és? Eu acreditei agora em vocês, viu? Amém. Eu acreditei em você. É isso. O meu Deus é maravilhoso. O meu Deus é maravilhoso. O meu Jesus é maravilhoso. Ele me chama para me ensinar. E Ele quer ensinar humildade, abnegação. Ele quer me ensinar mansidão. Senhor, tu és maravilhoso. O último versículo que me toca, que eu estou dividindo com vocês essa noite, ele está lá em Isaías 30:15. A gente já chegou no fim. Isaías 30:15. Naquela quarta-feira eu estava atrasado, saí do trabalho, queria ir para a igreja, mas já estava muito atrasado. E se eu fosse para a igreja, eu ia chegar depois das 8h30. O culto começa às 8 na quarta-feira. O que eu vou fazer na igreja depois das 8h30, às 8h40? Vou chegar para o amém? Não tem sentido chegar na igreja depois das 8h30. Eu disse para mim mesmo. Mas eu disse para mim mesmo, não, eu vou para a igreja. Se for amém, então eu vou na igreja pegar o amém. O amém dessa semana vai ser meu. Eu vou receber a bênção do amém de ter entrado na casa de Deus num dia reservado para as orações. Casa de oração, um dia de oração, e eu quero aprender, eu preciso me relacionar com a oração. E eu fui à igreja, saí correndo, claro que cheguei super atrasado. Alguém estava pregando, não me lembro quem era, não sei o que ele pregou, mas eu me lembro que ficou no meu coração, a partir daquele dia, um versículo. Isaías 30:15, que tem, desde então, transformado a minha vida. Então, se você tiver que ir para a igreja, mesmo que você esteja atrasado, vá para a igreja, ainda que você receba um amém, leva o amém no bolso, leva para casa, mas leva pelo menos o amém, vale a pena. O amém dessa igreja, o amém desse Deus aqui é transformador. Olha só, então, para a gente terminar, o que eu ouvi naquele dia que eu resolvi chegar atrasado na igreja? Isaías 30:15 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Em vos converterdes e em sossegardes. Vinde repousai, vinde encontrai descanso. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Mas como é que o versículo termina? Mas você não quis.
mexeu comigo. E eu me perguntei, será que eu não quis? Será que eu não quero? Será que você não quer? Que Deus te abençoe. Que depois de ter ouvido o convite de Jesus, e ter aceitado o convite de Jesus, que nós possamos ter o nosso coração aberto como aprendizes de Jesus. Que você possa ter uma postura completamente diferente da postura do mundo quando você estiver lá fora. Quando você olhar para aqueles que por algum motivo você achou que fossem inferiores a você. A verdadeira atitude daquele que ouviu o convite, daquele que vai receber o descanso, é a atitude de humildade, mansidão, humildade, abnegação. O texto disse, mas você não quis. Que Deus te abençoe. Que este texto nunca esteja se referindo a você ou a mim. Que nós possamos querer e querer, conviver e viver com este maravilhoso Jesus. Deus te abençoe. Eu queria fazer uma sugestão para a gente terminar. Nós cantamos Vaso Novo, para começar. Vamos cantar de novo? Mas eu queria que você cantasse agora uma atitude de oração, porque nós estamos num lugar tão lindo. Lindo, 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 lindo. Mais lindo porque você está aqui. É um lugar tão especial onde habita o Shekinah e a presença de Deus, que eu queria que você cantasse de novo, quebra a minha vida, que Deus pudesse sempre, sempre na nossa vida, fazer com que a gente pensasse de forma diferente, sentisse de forma diferente, agisse de forma diferente, da maneira como sempre nós agimos quando éramos do mundo, ou da maneira como o mundo age. Quebra a minha vida, faz de novo, que possa ser sua oração, para você voltar para casa e esta palavra voltar com você para sua casa. O número é 502, né? 502. Vaso Novo. Fica em pé. É uma oração de entrega e transformação. Hoje é domingo, para nós o primeiro dia da nossa semana vitoriosa, em humildade, abnegação e mansidão diante de Deus. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Querido Jesus, muito obrigado pelo convite que o Senhor estendeu a nós. Convite que o Senhor estende a todos os seres humanos do mundo. Convite esse que chegou até nós, por isso estamos neste lugar tão lindo, tão especial, a tua igreja. Um convite para que nós possamos encontrar o descanso. Mas o Senhor nos ensina que precisamos aprender a encontrar esse descanso. Não basta só ouvir o convite, não basta só aceitar o convite. Precisamos aprender contigo a como nos conectar com a verdadeira vida, como viver esta vida nesta terra, Senhor. O Senhor diz, aprendei de mim.
tenha misericórdia das nossas almas e nos ajude a ser sempre seus discípulos, eternos aprendizes. Que nós que estamos neste lugar sagrado agora, e aqueles que também nos ouvem pela internet, e aqueles que vão nos ouvir em qualquer momento, que o Senhor possa tocar no nosso coração, Senhor, para que possamos estar dispostos a aprender de Ti mansidão e humildade. Mansidão, um dos primeiros atributos para entrar no Seu reino, e humildade, Senhor Deus, que é a base do aprendizado, é a base do discipulado. E que a cada dia, nesta terra, no tempo que temos de existência, o Senhor possa transformar a nossa vida. Como o Senhor prometeu em Oséias, que o Senhor venha sobre nós como chuva, que o Senhor venha sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Estamos começando uma semana, abençoa a nossa semana. O Senhor conhece as nossas necessidades. Colocamos todas essas necessidades aos Teus pés, aqui no Teu altar. Mas principalmente, que possa ser uma semana completamente diferente, porque nós vamos ter no coração que adoramos um Deus que é maravilhoso e que nos ensina cada dia, nas circunstâncias comuns da vida, a aprendermos e a sermos mansos e humildes como o Senhor é. Leva-nos para casa, Senhor, com a companhia dos Seus anjos. Nós Te pedimos, muito agradecidos, em Teu nome, no poderoso nome de Cristo Jesus. Amém.